Pessoal, eu estava ajudando minha aluna, mentorada, a conseguir uma família americana. Ela conseguiu e aí me veio, né, várias memórias e tal. Eu fiquei tão feliz por ela e aí eu comecei a lembrar como foi o meu processo, né, para conseguir a família americana, e eu queria dividir com vocês isso hoje. No meu caso, por algum motivo, quando eu preenchi o application, eu fiz tudo bonitinho, como manda, preenchi o application, mandei todos os documentos que eram necessários, e aí demorou mais de um ano para conseguir uma família. Comecei a ficar desesperada porque não é normal você demorar todo esse tempo, e entrei em contato com a agência, tudo, depois eles acabaram resolvendo, foi um problema técnico e tal. E aí, a primeira família que entrou em contato comigo, né, que foi os Vital, eles entraram em contato comigo e eu já conversei com eles e foi muito rápido, e aí eu já dei match e fui para os Estados Unidos, né, na verdade eu fui para os Estados Unidos, eu fui morar em Nova York. Só que o meu conselho para vocês é que vocês não façam a mesma coisa, porque com a Gabriela, eu ajudei recentemente, a gente fez o processo do começo ao fim e deu tudo certo. Eu orientei que ela fosse mais cautelosa. Na verdade, eu dei muita sorte. A família foi boa e eu dei sorte. Eu tinha conversado até com a ex-au pair dela, uma das ex-au pair que ela teve, que essa família teve, quando eu fechei com a família, mas não era o suficiente. Eu não tive paciência para esperar outras famílias, para ver se era realmente aquilo que eu queria, até para ter parâmetros, né? É importante que a gente veja outras opções para saber até o que é bom, o que é ruim, o que aquela família talvez tenha um pouco mais de vantagem, ou mais, não de vantagem, mas com o meu perfil, o perfil que eu procuro, né? Como eu falei, eu dei sorte, mas eu não aconselho vocês fazerem dessa forma, porque eu queria ir logo, tava, né, como eu falei, eu tava esperando um ano, tava muito ansiosa e eu peguei a primeira família, mas poderia muito bem ter sido uma família perigo. E é exatamente isso que aconteceu durante os processos de entrevista com a Gabriela. Eu visualizei, ficou muito claro que tinha algumas famílias perigo, né? Família perigo é uma família que, bom, ela tem várias características, no geral não é grave, assim, não são serial killers, né? Mas é alguém que vai colocar de uma certa forma, vai estragar o seu programa de intercâmbio. Porque sim, vocês vão a trabalho, vocês têm que lembrar disso, é um programa de trabalho em primeiro lugar e depois estudo. Mas vocês também vão para se divertir, vocês estão fazendo intercâmbio pela experiência, não é pelo trabalho exatamente, né? Até porque se vocês gostariam de fazer esse trabalho, vocês podem muito bem fazer aqui no Brasil, nada os impedem. Vocês estão indo pela experiência e pela língua e pelo conhecimento, pela bagagem cultural. Então, é muito importante, eu falo que o passo mais importante é a escolha da família. A família tem que ser uma família boa, tá? Gente, não existe família perfeita, eu vou refrisar aqui. Boa. Perfeita não vai existir, mas boa. Porque imagina, o que aconteceu com a Gabriela, por exemplo? Família que queria dar folga no meio da semana, né? Teve uma família que eles colocavam ela para trabalhar 2 vezes ao dia, separado. Eles não ultrapassavam as 45 horas, mas ela ficava o dia inteiro em função do trabalho. Ela tinha folga, tipo, no período da tarde. E aí vocês vão fazer o que no período da tarde? Por exemplo, se a grande maioria das au pairs, elas vão estar de folga à noite, então seria, né, legal você poder estar de folga à noite também, para poder encontrar com essas meninas e sair, ter uma vida. Então é isso, família perigo, nesse caso é uma família perigo porque simplesmente mina toda a experiência que ela poderia ter, porque ela fica aí o dia inteiro em função de trabalho e a folga dela seria no meio de uma semana, por exemplo, né? Onde ninguém tá de folga. Então é isso. A moral da história, uma história bem longa, mas a moral da história é isso. Não se precipitem, tá? A gente tem que ter paciência pro melhor. Tenha paciência para esperar pelo melhor, não é pelo qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente... eu entendo que a gente tá muito ansioso. Eu estava extremamente ansiosa e foi engraçado acompanhar a Gabi agora, porque eu vi a ansiedade nela, mas eu tinha que fazer o papel do advogado do diabo, toda hora falando, não, Gabi, isso aqui não tá legal. Olha, Gabi, vamos
negociar isso aqui, olha, isso aqui vai dar cagada lá na frente, isso aqui não vai ficar legal, vamos conversar, vamos rever, você tem certeza que é a família assim, você tem certeza que você pode trabalhar todos os finais de semana, que tudo bem pra você ter só um final de semana por mês. Então, eu tive que fazer esse papel de segurar ela um pouquinho até ela conseguir uma família do jeito que ela queria. Isso que foi sensacional. Ela conseguiu com todos, tudo o que ela queria. Assim, gente, dentro do razoável, pelo amor de Deus, mas ela não queria trabalhar os finais de semana, ela conseguiu negociar algumas coisas com a família que não estava tão legal, né, que não era nada absurdo. Ela negociou alguns pontos que para ela não era importante, que é isso que eu faço um levantamento de perfil com ela para ver o que é importante para ela, para que você saiba o que você tem que pedir para a família, ou negociar, ou melhor, ou esperar daquelas famílias, né? E é isso, e foi super importante, porque agora ela tá com uma família excelente. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo como que é esse processo, o que eles têm que fazer, o que eles têm que prestar atenção. É isso, até a próxima!